Olá, pessoal da disciplina Limites e Derivadas do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. Eu, professora Kátia Regina, vou tirar algumas dúvidas de vocês quanto a algumas funções. Nós vamos começar pela função constante, e essa função constante ela é dada pela forma f de x igual a b. B é um número qualquer pertencente ao conjunto dos números reais, podendo ser positivo, negativo, fração, zero, qualquer número pertencente ao conjunto dos números reais. Por exemplo, nós temos aqui a função y igual a 4. F de x e y, eles são correspondentes, ele é uma igualdade. Y é uma função em relação a x, f de x é uma função em relação a x. A representação gráfica dessa função, como o próprio nome diz, função constante, é uma reta paralela ao eixo x. Nesse caso, ele disse que o y vale 4, então o y vai cortar no ponto 4. O gráfico de uma função constante, ele vai variar no eixo y. Como esse é y igual a 4, ele tem essa pontuação, ele vai cortar no y 4. Mas ele poderia cortar no y3, no y2, no y-1, no y0, né? O que eu tenho que prestar atenção é que o gráfico de uma função constante, ela é uma reta paralela ao eixo x. Daí também podemos classificar as funções como função polinomial do primeiro grau. Representa que a potência de x ela é igual a 1. Então, dentre essas funções polinomiais do primeiro grau, nós temos aqui o que nós chamamos de função afim. Essa função afim ela é dada pela forma f de x, uma função em relação a x, igual a a vezes x mais b, em que o a e b são números reais com a diferente de zero, porque se a for igual a zero, 0 vezes x, 0, ela passa a ser uma função constante. Lembrando que x é a variável independente e que y ou f de x é a variável dependente. Daí, nessa função afim, nós temos dois exemplos aqui. Primeiro, quando o meu a ele é maior do que zero. Por exemplo, y é igual a 2x mais 1. É uma função afim, potência de x elevada a 1. O número que acompanha x é chamado de coeficiente angular. Bom, e esse coeficiente angular, olha, ele é igual a 2, faz com que minha função seja uma função crescente. Então, o coeficiente angular é o número que acompanha x, não é o primeiro, ele poderia vir depois, mas é aquele que acompanha x. Ele vai me dar a inclinação da reta. Reta é o gráfico de uma função do primeiro grau. Se a potência é 1, reta. Coeficiente angular, número que acompanha x. Coeficiente linear é o termo independente de x. E ele vai fazer o quê? Ele vai cortar o eixo y. Então, ele corta o eixo y num ponto P. Nesse ponto P, eu tenho o x valendo 0 e o y valendo 1. Nesse outro gráfico, nessa outra função, nós temos também uma função afim. Ela é uma função decrescente, por isso o coeficiente angular é negativo. Ele vale menos 1. Coeficiente angular negativo, gráfico, uma reta decrescente. O coeficiente linear é o 2, onde é que ele corta o eixo y. Bom, na primeira função, nós temos a função y igual a 2x mais 1. Eu quero saber qual é a raiz ou zero da função. Toda vez que eu quero saber a raiz ou zero da função, basta colocar y igual a 0. Então, eu peguei toda a minha função, igualei a 0 e vou resolver a equação. O 1, ele mudou de lado, ele muda de sinal. Ele estava positivo, ele vem negativo. O 2 está multiplicando, para isolar o x, ele vem dividindo. Então, o valor de x, ou o zero da função, ou a raiz, é x igual a menos meio. Na outra função, nós temos aqui y igual a menos x mais 2. O zero da função é igualar a função y colocar igual a 0. E nós temos então a minha função menos x mais 2 igual a 0. O 2 muda de lado, ele muda de sinal. Vou multiplicar tudo por menos 1 e vai ficar então x valendo 2. Esse é o valor do zero ou a raiz da função.
Outra função que nós temos é a função linear. Ela também é uma função de primeiro grau, só que ela não tem o termo b, ela tem apenas o termo ax. Se esse a for positivo, ela vai ser uma função crescente. Característica da função linear é que ela vai cortar o eixo, o 0, 0, a origem. Porque o termo b, onde ela corta o eixo y, não existe. Então, significa, não é que não existe, né? Que não aparece é porque é zero. A outra função, nós temos aqui menos y igual a menos 3x. Não tem o termo b, então vai passar no 0, 0. Como o número que acompanha x é negativo, ela é uma função decrescente. Por fim, nós temos a função identidade, que é um caso especial da função linear. Na função identidade, o a é igual a 1, sempre igual a 1, e o b é igual a 0. Então, só existe um exemplo da função identidade, f de x igual a x. Significa que, se eu chamar meu x de menos 2, como meu y é igual, ele vai ser menos 2. Se eu chamar meu x de menos 1, ele vai ser menos 1, e assim sucessivamente. Fazendo a ligação dos pontos, ligando esses pontos, nós vamos ver que ela é uma reta que vai cortar o primeiro e o terceiro quadrante. Ela é uma bissetriz dos quadrantes ímpares. Lembrando que a função identidade só existe um caso.